nosso... Bom, nós iniciamos agora a nossa reunião. Amém. Do Ministério Brit, e hoje o tema nosso que nós vamos estudar é sobre a questão do cristão e a política. E vamos também falar também sobre Yom Kippur, um pouquinho sobre Yom Kippur, que é o dia da expiação, né? É o dia onde o sacerdote entrava uma vez ao ano no Santos dos Santos para fazer o sacrifício pelo povo, o sacrifício de pecado. Eu devo lembrar a vocês que esse sacrifício foi feito por Yeshua, por Jesus, né, por Mashiach. E Paulo fala, inclusive, que a partir do momento em que Yeshua foi crucificado, né, crucificado no madeiro, devo salientar que não é cruz, não foi colocado numa cruz, foi colocado no madeiro, isso é bíblico. E, então, não há necessidade de haver o sacrifício de pecado. Mas isso não quer dizer que não possamos fazer sacrifícios, né, de outros tipos de sacrifício, mas hoje não se realiza sacrifício nenhum devido ao templo não estar, né, ter sido destruído, né? E, então, hoje não existe mais os sacrifícios e é orientado, né, pelos estudos, pelos historiadores, de que quando nós estamos buscando ao Eterno, lendo a Torá, lendo a Bíblia, quando nós buscamos dentro de nossas casas, ou dentro da sinagoga, ou da igreja, é como se nós estivéssemos fazendo esses sacrifícios até que o templo seja novamente reconstruído. E a palavra nos fala que quando isso acontecer, a volta de Yeshua também virá, ele virá, né? Alguns até falam que ele que vai reconstruir o terceiro templo. Nós sabemos que esse dia chegará com o toque do shofar, amém, queridos? Esse dia vai acontecer. Em breve, Yeshua construirá o terceiro templo? O terceiro templo... O segundo é o anticristo, né? Não. O primeiro templo foi o templo de Salomão. Certo. O segundo templo foi através que foi construído depois que o povo saiu da Babilônia e voltou a construir o segundo templo, que foi feito, inclusive, na época dos romanos. O segundo templo foi construído. E foi destruído também na época dos romanos, né? Uhum. Foi construído logo após o povo sair da Babilônia, né? Foi feita a construção do templo. Aí, na época de Romano, em Roma, né, quando houve aquela briga entre os judeus e os romanos, o templo foi destruído novamente. E agora nós estamos aguardando a terceira reconstrução, né? Dizem que esse é o sinal da vinda do Messias, né? For reconstruído, o Mashiach já vai estar entre nós. Uns falam que ele virá após a reconstrução. Já a escatologia, a gente prefere não entrar no detalhe agora, porque não é o nosso tema, mas o tempo está realmente reconstruído e voltarão sacrifícios. E lá os sacrifícios voltarão a acontecer, mas nós que temos o Mashiach e Yeshua, nós não precisamos mais de fazer o sacrifício pelo pecado. É o sacrifício que Yeshua fez por nós. Paulo fala muito claramente isso. O sacrifício de pecado foi feito uma vez por Mashiach e não tem necessidade mais desse sacrifício de Yom Kippur, né? Mas então vamos lá, vamos fazer uma oração. Iniciamos então nossa aula, né? Uhum. O tema nosso primeiro tema nosso que nós vamos tratar agora é sobre o que a Bíblia nos fala sobre as eleições. É o primeiro tema e depois nós entraremos em Yom Kippur. Vamos orar? Fechando nossos olhos, vamos buscar o Eterno. Pai, em nome do Senhor Yeshua, Jesus, eu quero colocar diante de Ti esse momento em que estamos agora, Senhor, Amém. Online, buscando ao Senhor através da Tua Torá, da Tua Palavra. Pedimos a Tua orientação, Senhor Deus, Amém. sobre o nosso povo falar. Que não haja mentira, que não haja engano, que tudo for falado seja verdade. Amém. Que o Senhor nos esconda no mundo espiritual, Senhor. Aleluia. Cubra com teu talite e nos faça nos esconder, Senhor,
e o inimigo não possa sentir a nossa presença, não possa agir, não possa fazer com que as aves de rapina levem informações sobre nós, que ele seja, Senhor, destituído de ouvir e de falar no nosso meio. Restaura, Senhor Deus, a tua igreja. Restaura, Senhor Deus, a nossa vida diante de ti. Nesse momento, eu peço que o Senhor cubra cada um, desde aqueles que vão entrar, aqueles que não entraram, todos os tocadores no Brasil e no mundo sejam cobertos, sejam, Senhor, escondidos diante de ti, diante do inimigo, perdão. E que o Senhor possa nos trazer luz, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. 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 Amém, Graça. Amém, Cláudia. Então, vamos lá. Vamos entrar, então. Nosso tema é sobre justamente o que a Bíblia nos fala sobre as eleições. Eu tenho um estudo aqui que vou mandar esse estudo só para aqueles que participaram, tá? Eu não vou mandar essa palavra para aquelas pessoas que não participaram. Então, para vocês que participaram, eu vou mandar esse estudo depois para vocês terem a palavra de Deus. Bom, nós sabemos que é um tema que é muito polêmico. Eu conheço pessoas que, quando aparece um político na igreja, ou mesmo ou no templo, né, eles deixam até de ir, falar que não, ou deixam de participar, porque falam que não pode misturar religião com a igreja, religião com política. Infelizmente, eu tenho que discordar de todas essas pessoas. E vou mostrar para vocês que nós, tocadores, nós temos que estar ligados diretamente com aqueles que têm autoridade. Isso vai desde o pastor da tua igreja, desde todos os líderes da sua igreja, como os líderes da nação. Se nós formos percorrer toda a Torá, nós vamos ver pessoas que tinham ao seu lado tocadores, profetas. Eu estou falando tocador e profeta porque aquela frase que eu falo com vocês, nem todo profeta toca shofar, mas todo aquele que toca shofar é profeta do Eterno. Então, o que eu falo com vocês é o seguinte: nós, tocadores, nós temos uma responsabilidade muito grande mesmo, e de estar ao lado, né? Estar ao lado desses líderes, seja eles políticos ou sacerdotes. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Se você perceber bem, há algumas menções na Bíblia, quando fala dos reis, quando fala dos líderes, sendo espiritual ou não, eles tinham sempre uma pessoa que eles consultavam, e era justamente os profetas de Israel. Inclusive, quando é lua nova, eu não sei se você sabe disso, isso já é uma tradição. Em lua nova, eles falam que é o dia que a gente visita os profetas. Lua nova é todo mês, né? A gente tem aquela festa de lua nova, que é comemorado toda lua nova. E os profetas, inclusive, dão oferta para os profetas. Isso é tradição em Israel. Hoje, existem alguns judeus que não creem que os profetas não existam mais. Eu já vi comentário algumas vezes, mas eu discordo, porque hoje nós somos os profetas do Senhor. Nós somos os profetas do Senhor. A partir do momento em que você tem o chamado toque de shofar, você é um profeta de Deus. Eu não tenho dúvida. Então, isso causa muita discussão. Agora, eu vou falar com vocês. Por que o Brasil está vivendo essa política, vou falar um termo meio duro, mas é uma política desgraçada. É uma política onde há o engano, onde há mentira, onde as pessoas, os cristãos, né? Por quê? Porque na minha época, isso já faz uns 30 anos atrás, quando nós falávamos isso na igreja, o pastor nos repreendia. E falava, olha, que não se trata nada de política, porque política é do diabo. Falava assim comigo, eu não sei se vocês foram dessa época, mas na minha época era assim. Para eles, política era do diabo.
E o que aconteceu com isso? Satanás agradeceu, muito obrigado por ter nos dado essa porque a palavra do Eterno fala que há poder em suas palavras. E o povo de Deus não estava querendo falar nada de política, ou não trabalhar na política, ou não mexer com política. Alguém vai ter que mexer no nosso lugar. Satanás agradeceu, e agradeceu muito, né? E tomou conta realmente da política aqui no Brasil. Tá? Essa política do jeito que está hoje, devido a essa situação há anos e anos atrás. A política não é do diabo. A política é de Deus. E como nós somos de Deus, e nós temos que entrar na política e falar mesmo, e tomar posse como tocador de chofar, falando a verdade para os políticos. Não ter medo de falar a verdade. Vocês viram aquele caso, um caso que aconteceu, né, com relação a Jezabel, né? Jezabel matou todos os profetas de Deus. Por quê? Se eles não se interessassem com política, ela não teria matado eles, não, gente. Se Elias não entrasse, não falasse contra ela não teria tentado matar. Então, Eliseu, perdão. Nós somos incumbidos de estar, né, sendo representante de Deus aqui na Terra, seja no meio político, né, seja no meio civil, em qualquer outro meio. Nós somos representantes. Amém. Né? Então, assim, quando eu falo de Eliseu, sabe, né? Que ele era uma pessoa que entrava no meio político e questionava as coisas que estavam acontecendo na política, senão Jezabel não estaria querendo calar a voz dele, como calou de vários profetas. E havia outros que estavam lá, o próprio Eterno falou com ele, olha, ainda há pessoas que não se dobraram diante de Baal. Nós somos esses profetas, e eu creio nisso. É por isso que Deus está levantando o Ministério Brit, não só no Brasil, mas no mundo, para poder fazer com que essa área profética não se cale. Bom, é um tema polêmico, mas que a gente precisa de discutir. Eu não vou tratar de candidato, ou seja, eu não vou falar, eu estou a favor de qual candidato, apesar que todos vocês sabem a quem que eu estou trabalhando, né? Eu estou realmente fazendo o que eu preciso falar. Mas isso eu não vou levar como tema agora. O que nós vamos ver é justamente aonde na palavra de Deus, como na palavra de Deus, baseado nos originais, como a gente deve. Vamos abrir nossas Bíblias. Vocês provavelmente estão com suas Bíblias aí, né? Em Deuteronômio 16. A partir do versículo 18, eu até deixei aqui na nossa tela, mas é bom vocês abrirem também, porque eu peguei a tradução aqui da Bíblia hebraica, essa Bíblia aqui. Eu peguei a tradução dessa Bíblia. Por que eu peguei dessa Bíblia? Porque essa Bíblia aqui, ela está mais perto, né, dos originais. Essa Bíblia aqui era mais perto dos originais. Essa Bíblia, inclusive, vendida. Essa Bíblia era mais perto dos originais porque ela não passou da tradução do hebraico para o inglês, nem pelo latim, muito menos pelo grego. Ela veio do hebraico para o português. O hebraico, né? Deus que traduziu a Bíblia, então por isso que ela é mais perto. Ela mais... Essa aqui? Né? Deixa eu ver se eu mostro para vocês a Bíblia hebraica aqui, para vocês verem. Essa aqui, pastor? Essa aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, tá. A minha é essa aqui, ó. Eu não conheço essa sua Bíblia, não, mas deixa eu ver se eu consigo ver. Essa aí é a Bíblia. Essa aí tem o Novo Testamento e o Velho, né? Deixa eu ver se eu consigo enxergar direito. Não é essa, não. Essa aqui é a Bíblia só do Velho Testamento, essa Bíblia. A Bíblia judaica completa. Mas aí, o
que nós vamos, então, voltar a falar? Aquela pessoa que quiser falar, por favor, só dá uma olhadinha no braço, quem quiser falar, que a gente vai dar aí para vocês falarem. Bom, então, o que é a palavra? Vamos abrir nosso em Deuteronômio 16, 18 a 22. Vamos ver duas traduções. Eu vou ler da minha tradução, né, que é baseada na Bíblia hebraica, mas é bom te ler pelo menos mais duas traduções, que seja de João Ferreira ou que seja de outra. Você poderia ler da sua tradução, Marineusa, do Deuteronômio 16, 18 a 22. 16, 18? É. Juízes e oficiais porás em todas as tuas portas que o Senhor teu Deus te der entre as tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. A justiça somente, a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Só até aqui ou mais? Chegou no 22? Não plantarás nenhum bosque de árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti, nem levantarás estátua a qual o Senhor teu Deus aborrece. Ok. Tem alguma outra tradução aí? Você tem, Graça? A Graça está me ouvindo? Acho que a Graça não está me ouvindo, não, né, Graça? Bom, agora vamos ler aqui a tradução que está nos originais, baseado nos originais, ok? Vamos ver aqui a tradução que é baseada nos originais. Deixa eu ver. Deixa eu ver se nós temos aqui. Wilson está aqui. Deixa eu ver quem mais. Wilson. Estranho, a Graça congelou. A Graça congelou. Não estou conseguindo ver a Graça, não. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, vamos ver aqui, então, o que nos originais da Bíblia hebraica, o que está escrito, de acordo com a Bíblia hebraica. Vamos acompanhar comigo aqui na tela, fazendo favor todo mundo. Está escrito o seguinte, no versículo 16 e 18. Juízes e polícias designarás, deixa eu ver aqui, 18, designarás para ti, em cada uma das tuas tribos, ok? Em todas as tuas cidades, que o Eterno teu Deus te dá, e julgarão o povo com reto juízo. Aí o 19. Não torcerás o juízo, não farás distinção de pessoas e não tomarás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte as palavras justas. Aí o 20. A justiça, e somente a justiça seguirás, para que vivas e herdes a terra que o Eterno teu Deus te dá. 21. Não plantarás para ti nenhuma Asherá. Gostaria de colocar aqui, Asherá. E foi traduzido, na sua tradução, Marineusa, o que está dizendo? Está dizendo, não plantarás nenhum bosque. O Wilson, a sua tradução, o que fala, Wilson? Dá para você falar ou você está ocupado? Não, Camila, me pula aí por enquanto. Hã? Me pula aí por enquanto. Tá. O pessoal está ouvindo o Wilson, tá, né? Pode falar, Wilson. O que está lá no seu 21? É juízo o quê? Tô querendo... Não plantarás, Deuteronômio 18, 16, 21. Não plantarás para ti nenhuma...
Deuteronômio o quê? 16, 18. 21. E a partir do o versículo 21. 16, 21. Não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor. Numa árvore. Mas aqui, olha, preste bem atenção. Aqui é diferente, olha no original. Nenhuma Asherá nem árvore. São duas coisas. Nenhuma Asherá nem árvore. E Asherá, nós sabemos que quem é Asherá? Asherá é aquela rainha dos céus, que eles falam que é a rainha dos céus, né? Aquela que foi idolatrada lá, que inclusive os profetas combateram, os profetas, né? Eliseu combateu o monte. Asherá. Asherá é uma deusa, né? Que é, inclusive, eles falam que é esposa de Baal, que é mãe de Baal. Eles usam várias... Essa mudou o nome hoje, nós temos aí algumas entidades que eles têm esse nome também, nós já identificamos ela. Junto ao altar do Eterno, teu Deus, que farás para ti. E vem, e não levantarás para ti Matsevá. O que é Matsevá? É um altar pagão feito de pedra, né, que eles falam. E também tem, assim, aquele obelisco. Então, aí pode ser dito como obelisco. Alguém tem ideia de algum obelisco aqui em Belo Horizonte? Praça 7. Hã? Praça 7. Praça 7. Inclusive, esse obelisco, algumas vezes... Tiradentes, lá na praça, lá da Afonso Pena. E pra você ter ideia, olha para você ver que tem tudo a ver com a entidade, que essa entidade, ela trabalha na promiscuidade. O que ela trabalha? Lesbianismo, sexualismo, trabalha nessa área de bestialidades, tudo a ver, né? E você pode notar que algumas vezes eles pegam aquele pirulito e colocam uma camisinha dentro. Você já viram isso? Ele vestido com a camisinha? Né? Eu já teve esse momento aqui, que quer ver? Eu tive um momento em que, vou ver se eu sei, que eles vestiram, olha para você, vestiram, eu tenho aqui imagem, inclusive, eles vestem esse obelisco com camisinha. Olha aqui o que fizeram. Vamos ver aqui, para vocês falarem o que eles fizeram uma vez aqui. Aqui. Nós damos para ver? Que é isso, tá? Eles fizeram isso. Porque essa entidade, ela trabalha justamente nessa área de promiscuidade. É por isso que, inconscientemente, sem eles saber, eles estavam justamente fazendo, endeusando a essa entidade. Então, como ela traz essa promiscuidade, automaticamente, eles vão fazer isso. Bom, isso já é um outro estudo que nós vamos fazer, inclusive com relação a colocar árvore no altar, é um tema também polêmico que eu já destrinchei algumas vezes nos nossos estudos, né, que alguns pastores, inclusive, aproveitam uma festa aí e colocam uma árvore no altar. Sou eu que falou para ele que não é para colocar, não. A palavra do Eterno fala, não, ele odeia quem coloca árvore no altar. Né? Ah, é, pastor? Qualquer tipo de árvore? Mesmo para entenda bem. Festa? Aí é que tá. Eu, na dúvida, não coloco nenhuma, minha irmã. Altar é para o Eterno. Só fica lá o púlpito. Uma coisa é colocar flores, como já vi. Outras coisas é embelezar com folhas. Mas tem gente que planta árvore. O que é plantar uma árvore? O fato de você colocar uma pessoa parada há muito tempo num lugar, o que eles falam? Você está plantado ali. Você está fixo ali. Está parado ali. O termo seria mais esse. Então, e aí é um tema polêmico. Eu vou dar um estudo futuramente sobre essa questão. Nós temos aí mês de dezembro aí, que inclusive eles fazem muito isso. Então, o que acontecia? O povo de Israel elegia seus juízes e polícias. Qual que é a função desses juízes e polícias? Julgar o povo, criar leis para o povo. É o que atualmente acontece conosco aqui. É isso?
é o que acontece conosco, né? Nós estamos aí num ano onde está sendo uma polêmica muito grande, estão sendo eleitos aí juízes sobre o Brasil, vão ser eleitos juízes sobre o Brasil, e nós, como povo de Deus, nós não podemos ficar calados, né? Então, todos os prefeitos, vereadores, deputados estaduais, governadores, senadores, todos esses cargos, presidência da República, são considerados atualmente juízes. São os nossos juízes, porque deles vêm as leis, deles vem a cobrança de impostos, deles vem tudo isso que nos afeta e nos traz bem ou mal. E eu falo com vocês, eles têm os seus, muitos deles têm os seus consultores, e a maioria deles são consultores direcionados por uma outra, normalmente são pessoas direcionadas em outra área. Eu conheço pessoas que eram consultores desses juízes aí, desses deputados, que eram bruxos, bruxas. E elas falam claramente, né? No nosso ministério, nós temos uma pessoa que ela veio dessa linha de satanismo, e ela foi claramente, e nos ajudou muito na parte do toque do chofar, e ela tinha documentos de vários políticos que ela guardava para proteger sua vida, porque ela foi ameaçada de morte, porque largou o satanismo e veio para o meio cristão. E ela foi perseguida muitas vezes. Ela fala claramente com a gente como que era. Também é outro motivo de outro tema. Então, nós estamos aqui para ser voz de Deus nesta terra. Nós somos vozes. A palavra do Eterno fala que nós somos vozes do Eterno nessa terra. Através não só do chofar, como da nossa própria vida. Amém. A nossa vida é uma voz que ecoa. Quando você faz uma coisa errada, eu brinco isso muito com vocês aí, tocadores, e às vezes nos têm acompanhado. Antigamente, quando você se voltou para o cristianismo, né, pro cristão, eu falava que o povo só fala, olha, agora qualquer mosquitinho que pousar em você, você é alvo. Ou seja, qualquer pecado que você fizer, você vai ser criticado. Né? Mas agora, eu falo com vocês o seguinte, quando você pega um chofar do Eterno, qualquer pulguinha que aparecer na sua vida, você é criticado. Não pode aparecer um sinalzinho de erro que você é criticado. Porque você é mais alvo ainda do que uma pessoa normal. Nós somos perseguidos, eles falam mal de nós, porque nós somos voz. Nossa voz, nós somos a voz do Eterno. É por isso que eu falo. Nem todo profeta toca chofar, mas todo aquele que toca chofar é profeta do Eterno. Nós somos profetas do Eterno. Nessa última geração, Deus tem levantado nós como profetas nessa terra. E você se lembra, eu gosto de salientar isso, que quando houve uma época, em 2007, nós começamos o Ministério Brit. Ninguém conhecia chofar no Brasil. Ninguém. Ninguém falava de chofar, ninguém falava nada disso, ninguém nem conhecia o que era isso. Deus levantou o Ministério Brit, né, quando a Cláudia foi lá para Israel, e ela trouxe, né, e ela falou comigo, isso já é mais conhecido entre vocês, no momento, quando Deus me levantou para fazer os cursos, né, os seminários de Brit, no toque do chofar. Depois que nós começamos a realizar esses cursos, começaram a aparecer pessoas tocando chofar, começou a aparecer gente usando o chofar no ministério, começou a aparecer na televisão, inclusive eu vi no YouTube vários movimentos onde eles eram convocados, tocadores eram convocados, colocavam a bandeira do Brasil, tocavam sobre a bandeira do Brasil, colocavam óleo no chofar e jogavam sobre a bandeira do Brasil. E após esse movimento que houve no Brasil, começou a acontecer coisas sobrenaturais no meio político. E as coisas que estavam erradas, né, começaram a surgir como se estivesse levantando uma pedra. Por quê? No chofar, nós aprendemos que o chofar, ele é a verdade quando é tocado. A verdade, emet,
É por isso que nós colocamos sempre assim, identificamos o shofar com Mashiach e Yeshua, por duas coisas. Porque o shofar é verdade. E porque ele vai tocar o shofar de Deus, está escrito no arrebatamento. Ele que vai tocar o shofar do Eterno. O próprio Yeshua. Ele vai tocar o shofar, o grande shofar do Eterno. Então, nós estamos aí. Então, nós somos juízes, não, perdão, nós somos profetas nessa terra. E nós temos que estar ao lado de um juiz, sim. Nós temos que vigiá-los, nós temos que confrontá-los, fazer eles cumprir o que comprometem, porque nós somos voz nessa terra. Agora, a pessoa que não é tocadora, bom, aí é questão de cada um. Mas nós, como temos essa função na terra, nós temos essa função. É por isso que num grupo do Ministério Bíblico, eu sou muito criticado às vezes por causa disso, eu falo muito de política. Eu deixo o pessoal colocar postagem de política, questionar, porque nós faz parte do ministério isso, essa de vigiar, de estar observando os políticos do Brasil. Faz parte do ministério. É a função do Ministério Bíblico fazer isso. Uma outra coisa, a palavra fala que o Eterno manda designar juízes. Ele manda, ordena. Então, nós não podemos deixar de votar ou votar em branco. Essa atitude não nos isentará da condenação caso a pessoa eleita seja má. E quando se elege uma pessoa que não é má, você perde a sua bênção. Nós temos que votar. Nós não podemos nos isentar dessa tarefa, já que nós estamos aqui para ser voz de Deus e chamar, questionar esses líderes, nós temos que votar em um líder e temos que procurar saber em quem nós estamos votando. Se nós formos analisar o versículo 19 lá, ele esclarece que o juiz deve ser uma pessoa que não torça o juízo. Quais são as características de um líder, de uma pessoa de Deus? Ah, ela tem que ser crente. Não, não é bem isso, não. Tem muitos crentes aí que foram eleitos, tem que ser cristã. E está cheio de cristão aí, crente aí, que estão fazendo baderna, pior do que um não crente. Nós tivemos. Eu vi aí, estou comentando, eu vi um vídeo que eu fiquei escandalizado. O pastor era político, pegou dinheiro de corrupção, reuniu as pessoas lá e começou a agradecer a Deus pelo aquele dinheiro. Brincadeira, né? Brincadeira. Eu vi esse vídeo. Pastor orando, agradecendo a Deus por ter recebido dinheiro de corrupção. Aí não. Aí não. Então, ele esclarece que o juiz deve ser uma pessoa que não torce o juízo. Ou seja, é uma pessoa honesta. Honesta. Tem que ser uma pessoa honesta. Qual a segunda característica desse nosso juiz aí? Que não faça julgamento errado, né? Isso é importante, não faça julgamento, seja honesto. A segunda característica é que o mesmo não faça distinção para ele se é branco, é negro, é índio, se é pardo, se é africano, se não é. É a mesma coisa, todos são iguais perante o Eterno. Quando a pessoa começa, uma coisa até que a Cláudia citou uma vez, quando ela trabalhava na Câmara Municipal, ela falou que tinha uma lei aí que estava querendo dedicar o Dia da Consciência Negra. Em algumas cidades, inclusive, é feriado esse dia. Em BH não é, não. Dia do meu aniversário. Esse dia aqui em BH não foi, porque se você está separando um dia, foi questionado isso, né? Não estou entrando nesse trâmite agora, mas eu vou colocar isso para vocês pensarem. Nós estamos aqui com líderes. Se você separa um dia de consciência negra, você está fazendo acepção. E o dia da consciência branca não existe, não? É. Você está fazendo acepção de pessoas. Você está separando um negro do branco. Você mesmo está sendo o causador dessa confusão. Verdade. O dia
Bom, o dia da mulher. O dia da mulher a gente comemora, tal, tudo bem. Mas e o dia do homem? Não vai ter, não? O dia da criança, tudo bem, já é até comemorado, né? Mas o que é isso? É acepção, gente. Nós estamos separando, nós estamos fazendo uma distinção entre o que é branco, o que é negro, entre o que é mulher, o que é homem. Há distinção. Se nós formos estudar isso significa que você faz acepção. Que seja para o lado do branco ou do negro, não importa. Mas é exceção. Mas os negros são todos perseguidos. Gente, no Brasil, nós temos que levantar a mão para o Eterno e agradecer muito a ele, para o Hashem, porque no Brasil, mas não é tanto como em outros países que nós conhecemos aí. Vai lá para a Arábia para você ver como é que a coisa lá funciona. Vai lá para o país muçulmano para você ver como é que eles tratam as mulheres. Trata como lixo. Né? Então, assim, sabemos que país, né, acontece essas separações de cor, de crença, né? Então, são pessoas que nós temos que colocar que não faz acepção, não faz esse tipo de acepção. E a terceira característica, que é muito importante e que infelizmente acontece muito no Brasil, não aceite suborno. Uma pessoa que não aceite suborno. Mas tem. Não aceite suborno. Então, como é que eu faço para fazer isso? Existe hoje uma coisa chamada internet. Fala tudo para você. Fala tudo para você. Você pergunta, você começar a verificar qualquer político, você começa a digitar o nome dele lá, ele aparece. Perdão, gente. Estou um pouco... Hoje o clima está meio frio, né? Então hoje eu estou um pouco resfriado. Mas aí que tá. A pessoa tem que ser honesta, não pode fazer acepção de pessoas e não pode tomar suborno. Então, tem uma pessoa justa. A palavra fala, inclusive, voltando na palavra, né, que aquela que aceita suborno, ela, inclusive, ela não é honesta, né? Ela aceita suborno, né, vai praticar o mal por causa do dinheiro. Não. Como encontramos esse tipo de pessoas para nos liderar? Né? Como que nós encontramos? Eu creio, gente, que há políticos honestos no Brasil. Mas são tão poucos que o mal os cobre. O mal cobre essas pessoas, elas não aparecem. Porque, normalmente, as leis que elas determinam não são aprovadas. Essas pessoas, normalmente, ficam muito apáticas. Ou elas entram no sistema, ou então ficam de lado. É assim que acontece no Brasil. Então, existem, sim, o que nós temos que fazer é soprar, né, sobre as cinzas. Para esse soprar se chama-se voto. Nós temos que votar. A pessoa, foi mencionado que a pessoa fez algo errado, ela foi julgada. Você pode verificar, sondar, não votem nelas mais. Não votar nessas pessoas. O que está acontecendo no Brasil aí? Tem muitas pessoas aí que estão sendo, assim, estão o nome na lista negra, né? Mas não podem ser presas porque eles criaram leis para protegê-los, né? Essa lei aí de proteger política aí de pessoas, isso é lei que não está correta. Pelo contrário, esses políticos deveriam ser julgados mais do que uma pessoa normal, porque sobre ele corre, né, sentença maior. Essas pessoas deveriam ter leis mais rígidas contra elas e não leis menos rígidas contra elas, né? Elas têm que ser honestas. Então, nós temos que pesquisar, nós temos que saber, olhar a internet, conversar com as pessoas, né? E o que está escrito lá em Mateus 7, 17 a 20, está escrito: Então, a gente sabe aí pelos frutos da pessoa.
Como é que eu vou votar numa pessoa que eu não conheço, gente? Né? Eu estava até citando um estudo aqui, que eu fui votar uma vez, a pessoa estava pegando folhetim do chão e estava, o que você está fazendo? Eu perguntei, não, estou escolhendo candidata, pelo amor de Deus. Mano. Aí não. O cara nem conhece, pega o primeiro assim, vai lá e vota nele. Ai, ai. Já vi isso. Não vai acontecer no Brasil. Na sorte, né? Está colocando sobre o juiz, sobre sua cabeça. Né? Então, isso acontece muito. Tem uma palavra no Talmud que diz o seguinte, né? Vou até falar, eu cito isso de vez em quando. Aquele que empossar um juiz indigno para julgar a coletividade é como se plantasse uma árvore idólatra em Israel. Está lá no Talmud, Sanedrim 2. Significa o Eterno julga pessoas que votam em branco ou elege pessoas sem conhecer, vende seu voto por janela, por sapato, por reforma de igreja. Essas pessoas, elas são idólatras. Elas são tratadas. Deus odeia a idolatria. Deus odeia essas pessoas. Mas Deus é Deus, Deus é amor, mas é justiça. Deus é justo. A justiça dele fica lá do lado do amor. Como é que ele pode aplicar o amor se a pessoa também não é justa? O próprio Mashiach Yeshua dava parábola sobre isso. Parábola do juiz iníquo. Né? A questão daquele rapaz que falando, né? E foi um caso até específico, né? Aquele rapaz chegou para Jesus e falou: Senhor, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Jesus, olhando para ele, isso não quer dizer que é para nós, não, para ele, para aquele a pessoa, viu que ele estava preso, o coração dele estava preso nos bens materiais. Então, ele profetizou algo para ele. Olha, você vai ter que vender dar aos pobres e não seguir. Tem pessoas que usam esse versículo para falar que nós temos que vender tudo. Não, não foi isso que ele falou, não. Foi uma situação específica, para uma pessoa específica, uma data específica, um momento específico para aquela pessoa. Igual tem pessoas, estou citando o caso de Paulo, quando estava preso, aí veio as portas, né, das prisões, aí chegou lá o carcereiro, né? E falou que né, o que eu tenho que fazer, né? Aí o Paulo até falou com ele, pera, deixa eu lembrar aqui desse versículo, talvez você possa me ajudar, mas ele falou, né? Paulo chegou para ele e falou: olha, que hoje é tu e tua casa, né? Lembra, Marineu, Wilson? Como é que é essa passagem? Né? O carcereiro chegou e Paulo falou assim: crê no Senhor Yeshua, né, Jesus, e será salvo tu e tua casa. Aí tem pessoas que acham que eu vou converter, eu convertendo, minha família toda vai ser convertida também. Não foi isso que Paulo falou, não. Ele falou para o carcereiro. Um momento específico para o carcereiro, e as pessoas pegam aquilo para si. Eu já tive problemas com pessoas que se converteram e depois ficam cobrando de Deus porque a esposa não converteu, o marido não converteu, estava cumprindo a palavra dele. Isso não foi palavra de Deus, não, gente. Paulo falou para uma pessoa específica. Aí, então, pessoas trazem, às vezes, passagem bíblica específica de uma situação específica, traga sobre si. Aí, mas você não pode trazer isso? Depende. Depende muito do que Deus está falando no seu coração. Deus pode usar versículos, né, passagens específicas da Torá, da Bíblia, para poder te abençoar, sim. Mas aí, não é todos que vão fazer isso. Deus é Deus que conhece o coração de cada um de nós. Não podemos pegar versículos isolados e aplicar isso para mim, sem ter uma direção do Eterno. Né?
Então, o que eu falo com vocês é que isso traz confusão. Traz confusão. Ai, daquele que tocar no ungido de Deus, tudo bem, mas quem é que fala que você é ungido de Deus? Ah, eu sou pastor, mas e aí? E daí? E daí? Mas eu sou separado. O que é separado por Deus, somente? Se aplica a você? Será que se aplica? Os pastores que usam esse versículo para cobrir pecado. O cara está em pecado, a igreja toda está sabendo, as pessoas estão sabendo que está em pecado, de adultério, sei lá o de quê. Aí chega uma pessoa, mas você não pode falar mal do pastor não, porque você está tocando no ungido de Deus. Mas peraí, se ele está pecando, se ele é adulto, ele já deixou de ser ungido, meu irmão. Já deixou de ser ungido de Deus. Como eu não vou falar? Vou ficar calado? Eu não sou voz do Eterno, não? Aí que vem a confusão. Nós somos tocadores de chofar, nós somos profetas de Deus, nós temos que abrir a nossa boca, porque se você presenciar um pecado na igreja, se você presenciar um pecado, seja na política, ou presenciar alguém fazendo coisa errada e não denunciar, você é cúmplice desse pecado. Se a pessoa for condenada ao inferno, você pode ser condenado ao inferno junto com ela. É coisa séria isso. Isso é muito sério. Pessoas se escondem debaixo de trechos isolados da Bíblia. Ah, você não pode falar mal do pastor porque ele é ungido de Deus. Mentira, senão ele não estaria em pecado. Se ele fosse ungido de Deus, ele não estaria em adultério. Ele não estava traindo a igreja. Ele não estava fazendo coisa errada. Ungido de Deus é separado de Deus. Deixou de ser ungido. Lógico. Nós não podemos ser trouxas. Como várias pessoas estão aí. Servo de Deus, profeta, e tampa a boca do profeta. Tem muitos pastores que expulsam o irmão da igreja porque falou dele que tem pecado. Misericórdia. Nós temos que parar de ser menino na fé e crescermos mais. Nós não podemos agir do jeito que nós estamos agindo, não. Nós temos que ser ousados na palavra. Aí eu estou tendo que dar um estudo sobre o cristão e a política por causa disso. Porque hoje as pessoas têm medo de falar, mostrar pecado dos outros. Agora, se você falar que a pessoa pecou e a pessoa não está em pecado, a sentença sobre você é muito pior. É o tal da fofoca. Aí a sentença sobre sua vida, sim. Você vai ser julgado pelo Eterno nesse ponto. É o que fala Timóteo sobre a questão da língua. Bom, em 1 Timóteo 3, de 1 a 10, o apóstolo Saulo fala sobre o caráter de um diácono. Vejamos isso. Você pode ler para mim? Will, você tem condição de ler? Você está aí? Eu estou aí, não. Marineuza, vai ter que ser você mesmo, minha filha. Vamos ler lá, 1 Timóteo 3, de 1 a 10. O apóstolo Saulo fala sobre o caráter de um bispo e do diácono. Vejamos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da casa de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da sua fé,
guardando o mistério da sua fé numa consciência pura. E também esses sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Ótimo. Aqui, ó, tudo tem a ver Então, com a pessoa que nós vamos eleger. Tudo tem a ver. O que tem a ver o diácono, o bispo com o prefeito? Tem tudo a ver. Tudo a ver. São as características que aquele que você for votar tem que ter. E uma coisa interessante. Um tema polêmico. Pastor pode ser pastor solteiro? Há um tema polêmico aí. Pastor solteiro. Bom, pelo que está escrito aí na palavra de 1 Timóteo, aí, a gente percebe que a pessoa, para ser diácono ou bispo, ela teria que ter, né, ter marido de uma só mulher, né? Está dizendo aí. Então, assim, é uma área bem que a gente tem que bem questionar, tem que devagar nisso, porque é um outro tema polêmico. Mas como é que eu vou liderar uma comunidade? Como é que eu vou falar para uma pessoa que é casada se eu sou solteiro? Eu não sei as experiências de uma pessoa casada. Qual vai ser o exemplo que eu vou dar? Não sei. É uma situação muito tênue aí. É uma linha muito tênue. Né? Porque existem vários pastores solteiros aí. Né? E eu creio que tem até alguns bem abençoados. Mas é uma linha tênue, viu? É uma linha assim, bem tênue. Se a pessoa fica bem... Como é que a pessoa vai poder orientar um casal? Como é que a pessoa vai poder ser exemplo? Então, vale a pena a gente depois estudarmos mais sobre esse assunto, né? Acho que eu coloco aí um pensamento sobre essa questão. E outra coisa, não dado ao vinho, né? Beberrão, bebe demais, fala demais, língua dobre. Pessoa que fala demais, né? Ganancioso. Tudo isso aí são características das pessoas que nós temos que colocar sobre nossa cabeça, que seja lida entre nós. Então, antigamente, os diáconos, os bispos, eram considerados juízes na congregação. Eles tinham que julgar causas, porque não havia leis como hoje, né? Nós temos órgãos hoje que fazem isso. Os juízes, nós temos o fórum, nós temos delegacias, né? Mas antigamente não existia essa coisa aí que tem hoje. Então, eles tratavam assuntos da congregação, mesmo tudo dentro lá da igreja, através deles decidiam, levantavam e faziam as questões ali, decidiam, né? É assim que eles faziam. Então, há uma preocupação muito grande do apóstolo daquelas pessoas que estão à frente da congregação, né? É uma preocupação muito grande. Bom, eu estava citando aqui que existem pessoas cristãs que procuram não discutir, ou mesmo pensar que esse tipo de tema, usando como referência que está escrito lá em Romanos 13, toda alma esteja sujeita à potestade. Ou seja, por que eles usam esse versículo? Usam da maneira errada. Nós não podemos julgar as pessoas. Bom, no original, o termo julgar ali é julgar sem ter certeza. Sim, nós temos que ser sujeitos, sim, às potestades, né, que às autoridades, mas que autoridades estejam honestas, que são autoridades que você sabe que é leis que realmente são de Deus. Ela não proíbe nós fiscalizarmos essa autoridade. Nós iremos julgar a terra. A palavra do Eterno, nós vamos julgar, nós vamos ser juízes. Nós seremos exemplo. E como é que você vai ser exemplo se você não exerce isso quando você está aqui na terra? Então, o problema todo de julgar ali, não devemos julgar por ser, da mesma forma que nós somos julgados, nós seremos julgados. Ou seja, se você julga mal, você também será julgado mal também pelo próprio Eterno. Olha a responsabilidade de um juiz.
Olha a nossa responsabilidade diante dele. Gostaria de salientar que está escrito em Levítico 5, que diz: e quando uma alma pecar sob juramento, sendo uma testemunha de um fato por ter sido ou sabido, se não o denunciar, está aqui, ó, levará o seu pecado. Quer dizer, você viu alguém cometendo coisa errada, não denunciou, você leva o pecado dela também. É como se Deus julgasse você, como está julgando, vai julgar aquela pessoa. E a pessoa morre em pecado. Você não chamou a atenção dela, você será julgado por ela. O que significa esse versículo? Caso a pessoa peque, sendo essa pessoa estava sob juramento, ao juiz aí, ó, todo deputado, todo senador, todo vereador faz um juramento, tá? Se você souber ou presenciar ou não denunciar, você também será julgado como se cometesse o mesmo ato que essa pessoa cometeu. A palavra juramento tem um sentido que ela descumpriu uma palavra. Se ela prometeu, ela tem que cumprir. Ela tem que cumprir. Então, nós, como os tocadores, nós, como voz do Eterno dessa terra, nós não podemos ficar calados diante das coisas erradas que acontecem por aí. Tem uma bênção, é muito interessante, tem uma bênção no Sidur, só uma bênção que é citada na oração da noite. O judeu, ele ora de manhã, de tarde e de noite. São horários específicos de oração. A horário da manhã é chamado de Saharit, é a oração da manhã. À tarde é Minhar. E à noite é Mariv. Né? Existe uma oração muito linda que o judeu faz ao dormir, ao deitar. Né? E tem uma outra oração que é feita também com relação aos juízes. A oração diz o seguinte, a oração que é dita tanto de manhã, como de tarde, como de noite. Olha para você ver que linda oração. Restitui os nossos juízes como outrora, e os nossos conselheiros como nos primeiros tempos. Tire de nós a aflição e a tristeza, e reina sobre nós depressa, somente tu, ó Eterno, com graça e com misericórdia, com caridade e com justiça. Bendito sejas tu, Eterno, ó Rei, que amas a caridade e a justiça. Todo dia é feita uma oração para os nossos juízes, de manhã, de tarde e de noite. Todos os dias é feita essa oração. Eu acho linda essa oração. Linda, linda. Vou até escrever ela. Eu lembro dos nossos governantes, lembro dos pastores, dos nossos líderes. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Tá, agora ninguém levantou a mão porque está indo bem, né? Tá uma bênção. Então, nós devemos realmente orar por aqueles que estão sobre nós. Bom, aí agora vem o tema que nós estamos colocando aqui agora. Até agora não coloquei nada de político e nem vou colocar isso na nossa reunião de hoje. Então, nós estamos tratando sobre a questão do como que nós temos que nos agir nesse momento e, a partir de agora, nós devemos mudar a nossa mente sobre essa questão de julgar as pessoas. Esse ano é ano de eleição, né? E nós estamos aí elegendo pessoas e seremos também consultados sobre isso. Aí vem algumas perguntas que eu já faço para vocês. Devemos votar em pessoas que não professam a mesma fé que a minha? É uma pergunta que muitos nos fazem. O que a Bíblia nos fala? A Bíblia não fala nada a respeito disso. Né? Que devemos votar para uma pessoa crente, porque eu sou crente, ou espírita, porque eu sou espírita. Não fala nada sobre isso. Né? Tem pessoas que fazem isso, né? Eu vou votar só naquele que professa a minha religião. Isso não é bíblico. As características de um juiz, nós já sabemos. Eu creio, né, que, a princípio, eu vou procurar no meu meio pessoas que estão com a mesma mente que a minha. Logicamente, eu vou procurar. Como eu sou pastor,
mas também eu professo o judaísmo messiânico. Eu pratico o judaísmo messiânico. Eu vou procurar pessoas que pensam igual a mim, né? Vou procurar votar num cristão que teme a Deus, como eu temo, e que reconheça, por exemplo, no meu caso, eu sou a favor de Israel, que ama Israel, por exemplo. Se eu souber que um político não ama Israel, porque é meu pensamento, está aquele que abençoa Israel será abençoado. Aquele que amaldiçoa Israel será amaldiçoado. Então eu vou de cara, não amo Israel, não está a favor de Israel, eu descarto da minha lista. Primeira coisa. Então eu tenho que votar na pessoa que normalmente pensa igual eu penso. Isso é uma característica muito importante. Aí vem uma outra pergunta. O sacerdote, o pastor, pode ser candidato? Aí já é uma opinião pessoal minha com relação a isso. Eu tenho certeza que um cara que é pastor, ele não consegue ser pastor e político. Não consegue. Ou ele é peão num ou mal no outro. Ou é mal no outro, é bom no outro. Por mim, pessoalmente, eu creio que se um pastor quer ser político, então deixa o pastorado, vai ser político, quando largar a política, volta a ser pastor novamente, exercer. Agora, normalmente as pessoas não largam o pastorado porque quer voto, né? Ó, meu corralzinho está aqui, ó. 10 mil pessoas na minha igreja, são 10 mil votos certos que eu tenho. Normalmente acontece nas igrejas. Pastor não deixa de ser pastor, continua sendo pastor, quer ser político também, tem um curral de ovelhas, e essas ovelhas vão votar nele. Infelizmente, é a política brasileira. A pessoa que eu tenho um chamado é pastor, eu tenho um chamado para ser político, então eu vou deixar de exercer o meu pastorado. Eu vou entregar o pastoreio para um pastor da minha igreja, tudo, e vou exercer política, porque a política vai exigir de mim o tempo integral, gente. Quem já foi político sabe o que eu estou falando, quem trabalha na área política sabe. Ele não vai dar conta de administrar a igreja e, ao mesmo tempo, a sua cidade, o seu estado, ou mesmo a nação federal, está ali para ser lá. Isso é engano. Pessoa que fala que é pastor, como devo escolher meu candidato? Essa questão já foi estudada assim. Deve ter características, né? Ser honesto, né? Não fazer exceção de pessoas, não tomar suborno, né? Ser íntegro. Essas características a gente tem que ter. A nossa liderança pediu para votar num candidato. E se eu não votar nele, estarei sendo rebelde com meus líderes? Gente, o voto é pessoal, intransferível. A palavra não nos condena por não votar em pessoas que não foram indicadas pelo seu líder. O seu líder pode indicar? Pode. Mas se você não votar nele, você está sendo rebelde? Não. Porque tem pastores que são candidatos e pessoas e igrejas, ministérios que fecham com político e fala que quando você não vota nele, você está sendo rebelde da igreja. Isso é mentira. Isso é engano. Isso é contra a lei. A pessoa pode ser presa por isso. Quem faz isso. Tem muitas igrejas que fazem isso. Fala que você não votar nele, você está sendo rebelde na igreja. Você vai para o inferno. Chegou até absurdo de falar que você vai para o inferno. Como se a pessoa estivesse contra a própria Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, Maria. Nessa área aí, mas saindo um pouco da política. Por exemplo, eu tenho que dar satisfação ao meu pastor de tudo que eu faço? Se eu vou tocar chofar ali, se eu vou fazer isso, se eu vou viajar, eu sou obrigada a fazer isso? Como é que eu acho? Eu vou falar de mim. Porque se eu não fizer, eu não tenho cobertura, eu estou sem cobertura, não sei o quê. Com relação ao tocador de chofar, não existe tocador, uma pessoa que é profeta, que é tocador, não existe uma pessoa dessa sem um líder. Né?
sem cobertura. Esse negócio de cobertura inclusive, eu aconselho até o pessoal que está com a cabeça coberta. Quem estuda comigo sabe o que eu estou ensinando, eu posso ensinar depois sobre isso. Nós temos que estar debaixo de uma cobertura espiritual, né? Um líder espiritual. O problema que acontece, e normalmente acontece conosco, que somos líderes, é que quando você frequenta uma comunidade, uma igreja, o pastor tem medo de te perder. Aí ele proíbe você de ir nas outras igrejas com medo de você encontrar comida boa lá, mais do que melhor do que a dele aqui. Esse que é o problema. Gente, nós somos pessoas que pensam, nós somos pessoas maduras, nós sabemos aonde nós estamos indo, né? Se o pastor tem medo de perder suas ovelhas e proíbe a ovelha de ir no outro curral, ou seja, no outro lugar, é porque ele sabe que ele não está dando um alimento de adequado para a sua igreja, ou para o seu ministério. Ele tem medo de perder porque ele sabe que não está sendo... Afinal de contas, a obra dele, quem colocou ele lá foi Deus ou não foi? Quem vai sustentar a obra foi Deus ou não foi? E, normalmente, ele tem medo de perder dízimo. Essa é a verdade. Se você sair da igreja dele, ele é menos um dizimista. Normalmente, é isso que acontece nas igrejas. É isso que acontece. Agora, eu aconselho, sempre que você for fazer alguma coisa, algum evento, tocar o chofar, você chega para o seu líder, o seu pastor, e fala: olha, eu estou indo em tal lugar, fui convocado para ir em tal lugar e vou tocar. Antes disso, você tem que orar a Deus para ver se é de Deus mesmo você ir naquele lugar e tocar chofar naquele lugar. Se Deus confirmar no seu coração, meu irmão, que você tem que ir, bom, quem é superior? É a pessoa ou o Eterno? Agora, saiba que se você tiver realmente, se não foi o Eterno que te mandou, saiba que você vai ser responsabilizado espiritualmente sobre aquele ato que você está mandando. Tá? Ah, mas o pastor não gosta de chofar, não permite eu tocar chofar na igreja. A palavra do Eterno fala que nós devemos ser livres. Se você descobre, você sabe que o seu liderado, o seu líder, não está de acordo com o seu pensamento, você chega para o seu líder e fala: pastor, o bispo, o apóstolo, olha, Deus me chamou para fazer um ato, Deus me chamou nesse ministério, eu sou um tocador de chofar, eu sou um profeta de Deus, então Deus me chamou para ser. Ah, mas aqui não aceitamos isso, você está judaizando a igreja, por exemplo, uso isso. Então, me perdoa. Eu quero a sua bênção, mas eu vou para um outro ministério. Porque você não pode ficar debaixo de uma liderança e você não consegue, não está no pensamento que você, meu irmão. Pede a bênção, sai da lista de liderança, sai dessa cobertura e vai para uma outra que vai de acordo com os seus pensamentos que Deus está te falando. Agora, saiba de tudo que você está fazendo, Deus vai te cobrar. É isso que você tem que ter consciência. Deus vai te cobrar disso, principalmente você que tem um chamado de tocador, tem um chamado de profeta, ou exerce algum cargo dentro do seu ministério, dentro do ministério lá do pastor. Uhum. Deus vai te cobrar todas essas atitudes. É uma responsabilidade grande que você tem. Tá entendendo? Amém. Entendi. Então é o seguinte, se Deus te falou para você ir e está em desencontro do seu pastor, tem algo errado. Porque mesmo Deus que você serve também o pastor. Aí você tem que identificar o motivo que ele está te proibindo. Qual que é o receio dele? De você ir para aquela igreja e gostar mais daquela igreja? Ou de você... Ah, você não pode tocar o sofá no monte. Ah, pastor, por que eu não posso tocar? Ah, não quero que você toque o sofá. Aí já é diferente. Aí ele não está indo no mesmo pensamento que você. Aí a coisa está errada. Ou ele está errado ou você. Então, seu chamado não é ser profeta nem tocador de sofá. Entendi. Então, o raciocínio é mais nesse aí, que não quer que toca, né? Agora, tem uma questão seguinte. Você não pode entrar em julgo desigual. Né? A pessoa tem pastores aí que colocam um julgo sobre o pessoal dele. Então, o julgo mesmo. Mesmo. Você não pode sair, você tem que ficar na igreja, você não pode ir para lá, não pode ir para cá. Peraí, isso é julgo. Tá certo, não. Isso não tá certo.
Então, eu aconselho, olha, teve um membro que chegou para mim falando, meu Deus, olha, o pastor não deixa eu tocar na igreja, o pastor não deixa eu tocar em lugar nenhum. O que eu faço? Meu irmão, você tem certeza do seu chamado? Tenho. Não chega para o pastor, pede a bênção. Ah, mas Deus me quer ali. Então, coisa errada. Deus me quer ali, então você está no ministério errado. Então, você não é tocador. Não tem nada a ver com Israel. Seu pastor, tem pastores que detestam Israel, fala mal de judeu, nunca vi isso. Fala mal da própria árvore, que está enxertado a oliveira. Como é que um galho pode reclamar da árvore? Ah, vou me arrancar de você, árvore. Aí vai cortar o próprio galho, vai cair, vai se estrepar lá embaixo. Tem muita coisa aí, tem muita coisa estranha nesse mundo aí. Bom, Amém. Vamos lá. A palavra nos condena a não votar em pessoas que não foram educadas pelos seus líderes. O voto é intransferível. Então, a palavra não nos condena, tá? Sobre você votar em quem você quiser. Isso é contra a lei, inclusive. O voto é secreto, de acordo com a lei, você não pode vender. Se você vende seu voto, meu irmão, você pode ser presa por isso. E o meu irmão também. Viu? Ah, vou dar um voto aí para um cargo político. Vai. Pode fazer, vai ver onde é que você vai parar. Então, essas são que nós temos sobre a questão da política do tocador de sofá. Alguma dúvida? Não, foi maravilhosa a aula. Né? Bom, nós estamos quase encerrando o nosso estudo. Nós estamos entrando essa semana, na terça-feira agora, dia 18, nós estamos entrando em Yom Kippur. A festa de Yom Kippur é a festa da expiação. Yom é dia, Kippur é expiação em hebraico. Yom Kippur vai ser no dia 18 e dia 19. Essa festa está lá em Levíticos 23, 27 e está também em Levíticos 16, 30. Depois vocês podem ler isso aí. Não vamos demorar muito, não, porque o tempo nosso está muito curto. Vou só encerrar com rapidamente, uma explicação sobre essa festa de Yom Kippur. No dia 18, em todo o mundo, não é só em Israel, não, em todo o mundo, os judeus fazem jejum de 24 horas, total. Por que eles fazem isso? Porque para eles, isso é uma ordenança do Eterno. Deus fala lá em Levítico que isso aí é para sempre. A gente deve comemorar essa festa eternamente. Ou seja, até ser morrido. Então, essa festa não é a festa de judeu. É uma festa para aqueles que creem que Deus é Deus. É a festa do Senhor. Pedro, você está vendo o que é uma festa comemorar? É festa, mas escuta bem, presta bem atenção. Então, é uma festa de jejum total. A pessoa entra em jejum a partir de 18 horas do dia 18, vai até 17h20 e poucos, né? 5h20. No escurecer, né? Ao sol escurecer, as pessoas entram em jejum, vai até o dia 19. Eles ficam em oração e jejum 24 horas, só se dedicando ao Eterno. Então, nós temos que... Esse dia é o dia, justamente, que o sacerdote entrava no Santo do Santo, como eu já falei, e fazia o seu sacrifício do pecado. Ah, mas Jesus veio, Jesus aboliu essas festas. Não. Jesus não aboliu festa nenhuma. Viu? Jesus ia nas festas. Isso não é justificativa. Não comemorar. Ah, nós estamos debaixo da graça e não da lei. Mentira. Porque sem lei não há graça. E sem graça... Graça é legítima por causa da lei. Isso está escrito. O apóstolo Paulo fala isso. Que a graça... Como é que eu vou reconhecer o pecado se eu não tenho lei? Então, vou viver praticando o pecado à vontade. Jesus me perdoou, é só eu pedir perdão, tá tudo certo, né? Eu vou adulterar, vou mentir, vou roubar. Estou rindo aqui porque... Afio, peço perdão a Deus, Deus me perdoa. Estou debaixo da graça. Vai crer.
Então, eu aconselho a todos os tocadores a participarem dessa festa. É uma festa muito bonita, é um dia de humilhação, pessoas que, inclusive, ficam ocupando a roupa mais simples, pedindo a Deus. É um momento propício para isso, gente. Nós estamos aí com as eleições. Vocês sabem quem eu vou votar, não preciso falar, mas sabe que eu estou orando agora ao Eterno? Senhor, nós sabemos que essa urna eletrônica aí, ela é propensa a ser fraudada, né? O que eu estou fazendo agora? Estou orando ao Eterno para Deus, se eles estão tramando fraudar as eleições, que o Eterno entre e desfaça isso. Amém. Não importa quem seja eleito agora, em termos assim, entre aspas. O que me importa é que essa pessoa seja eleita de acordo com a honestidade e com a vontade do Eterno. Agora, se eles estão tramando pular a urna eletrônica, que o Eterno intervenha em nome dos seres, que tudo que eles tramaram, que aquele programa mal feito, seja tudo desfeito, e que na hora que eles tentarem burlar a urna, essa é a minha oração, e eu convoco a todos os tocadores a tocar o sofá e orar nesse sentido. E se eles estiverem fraudando a urna, que no dia que eles começarem a acionar o programa para fraudar a urna, que o programa não funcione, que a urna pare de funcionar, que eles botam tudo no papel, não sei. Deus é Deus para mudar essa situação. Mas que Amém. a pessoa seja eleita, seja uma pessoa que Deus determinou sobre o Brasil, e que seja pessoas que foram realmente eleitas pelo povo. Amém. Concordo. Então vamos fazer essa oração, gente. A partir de hoje, e esse jejum de Yom Kippur é propício para isso. Senhor Deus, não deixe que eles façam coisa errada nas eleições. Amém. Nessas orações, que eu estava citando anteriormente sobre as orações de manhã, de tarde e de noite, a oração da noite tem uma oração específica chamada Areni. Oração, eu oro Areni. Deus, será que eu tenho condição para isso? Essa oração fala o seguinte, olha que coisa mais linda. Eu lembro do Mashiach e Yeshua na cruz, naquele momento, em que ele disse assim, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. É mais ou menos assim, a oração é assim, eu perdoo a todo aquele que me magoou, me zangou, ou que me fez mal, tanto ao meu corpo como à minha honra, e a tudo que possuo, tanto contra sua vontade ou com sua vontade, tanto sem querer como premeditadamente, tanto com palavras como com ações. Enfim, peço que nenhum ser humano seja castigado por mim. Amém. Que oração maravilhosa, né? Linda. É feita toda noite antes de dormir. Que nós possamos fazer essa oração todas as nossas noites, sabe? Toda vez que eu durmo, eu penso sobre essa oração. Todas as vezes que eu durmo, gente, eu falo com vocês. Às vezes eu não oro lendo, mas eu oro em mente, eu lembro da oração do Areni e peço a Deus que ele faça isso. E Yom Kippur é isso aí, é o dia da expiação. A palavra Kippur tem a ver com Kippar. Kippar é algo que nós usamos, né? Eu uso aqui de vez em quando, na hora que eu uso Kippar, que é cobertura, né? E tem assim, além de Kippar, Kippur, a palavra é expiação, tem outra palavra que é Koper, que é a mesma, faz o mesmo sentido que nós chamamos de raiz da palavra, que significa resgate da dívida. Olha para você ver que coisa linda. Tem também a ver com caporeto, que é propiciatório, o local onde era colocado, né, propiciatório, lá em Israel, né, fazia apropriação para nós, né, está incomodando um pouco. Tem a ver com capar também, que é revestir,
betume. Onde é que é usado isso? Na Arca de Noé. Você lembra que ele revestiu a Arca de betume? É capar. E tem o coper, que é betume. Kepar significa revestir de que. Quer dizer, na hora que Deus fez a arca, Deus, através de Noé, Noé revestiu a arca. É como se nós estivéssemos revestidos. Yom Kippur é como se nós estivéssemos sendo cobertos, nossos pecados estivessem sendo cobertos. Glória a Deus, nós temos Yeshua por isso. Nós podemos fazer essa festa. Mesmo nós aceitando, mesmo nós que cremos em Yeshua, em Jesus, nós devemos sim fazer Yom Kippur, nós devemos participar dessa festa. Né? Não precisa ser mais sacrificado o cordeiro, porque o cordeiro é Mashiach Yeshua, mas nós podemos participar sim dessa festa, por que não? Por que não fazemos um jejum 24 horas? Por que nós não nos humilharmos diante do Eterno e participarmos dessa festa abençoada que Deus determinou a todos aqueles que creem nele? Amém? Amém. Participamos então de Yom Kippur nessa terça-feira, né? Tenhamos um dia, uma semana de bênçãos, né? Hoje é Shabat, hoje inclusive ainda estamos no Shabat. Shabat encerra hoje, agora às 18 horas. Como eu disse, eu desejo a todos aqui um Shabat Shalom. Shabbat Shalom. Um Shabat de paz, né? Amém. E que todos tenhamos paz. É uma semana de muitas bênçãos para nós. Então, Amém. Vamos finalizar esses estudos. Alguma pergunta? Alguém quer questionar alguma coisa? Não, foi muito bom a aula. Wilson? Está me ouvindo? Ok, Cláudia. Pode falar. Esse jejum que nós fazemos também é por nossa nação, né? Hã? É pelas nações também. Nações, né? Eu não estou te ouvindo, está muito longe a sua voz. Nações. Pelas nações e pela família também. Família. Né? Aí devemos orar por todos. Perdoe o pecado da nossa nação, né? Dos nossos parentes, da nossa família. Tenha misericórdia. O interessante é que... Graça com a misericórdia sobre nossas vidas. Também. Uma coisa interessante é que quando a pessoa normalmente ora, principalmente no judaísmo, né, muito praticado isso, eles oram até pelos pecados dos nossos antepassados. Então, mesmo pedir a Deus perdão pelos nossos antepassados. Sim. Nossos pais pecaram. Nós devemos clamar a Deus perdão pelos nossos pecados e pecados dos nossos pais. Rodrigo, você me liga daqui a uns 15 minutos? Vamos fazer uma oração? Pode, daqui a 15 minutos. Tudo. Eu estou na reunião aqui. A partir dessa semana que vem, nós teremos uma outra reunião. Eu vou... Esse estudo, eu vou publicar. Mas eu não vou ficar publicando todos os estudos, não, gente. Tá? Isso eu vou publicar, porque eu estou sentindo de Deus, de coração, de publicar esse estudo, principalmente que tem a ver com política. Não, foi muito bom o estudo, maravilhoso. Mas todo sábado eu pretendo, se o Eterno me der graça, me permitir, ter todo Shabat as reuniões do Ministério online. Ou seja, no sábado ou no domingo. Né? Hoje está sendo sábado, mas pode ser que dia vai ser domingo. Vai depender também da minha agenda. E quem sabe até, quando eu não puder, eu colocar um dos nossos líderes, né? Um dos tocadores, para poder ministrar, para poder estar fazendo a palavra. Pode ser. Deus dá a direção para isso também. Dá oportunidade para aqueles que estão perto de mim. Nós temos aí pessoas muito competentes de fazer esse trabalho no nosso ministério. Pessoas que entendem. Podemos fazer isso também. Ok? Amém. Vamos orar, já que não tem mais nenhuma pergunta. Vamos fazer a bênção. Vou finalizar com a bênção de Arão. Né? Eu não sei se a pastora Cláudia está preparada, se ela pode cantar para a gente a bênção araônica. Se ela não puder, tudo bem. Como é que você está, amor? Tem como, não? Para preparar, demora um pouquinho. Hã? Para preparar, demora um pouco. Demora um pouco, né? Então, eu vou fazer a bênção, né? E
Quem quiser depois pode até acessar lá o YouTube e vai ver lá a bênção araônica, lá que a pastora Cláudia canta. Divulgar no nosso grupo mais as músicas da pastora, que Deus deu a ela. Então, vamos lá. Vamos orar então, Senhor. Como dizem, como falam, né? Olha, quando a gente ora a bênção, a gente levanta as mãos, né? E ora assim. Ivarereha Adonai veish mereha. Yair Adonai panaveleha virundeha. Issa Adonai panaveleha veacem leha shalom. O eterno Deus vos abençoe e vos guarde. Brilhe o eterno Deus o rosto sobre ti, gracinha. E erga o eterno Deus o rosto sobre ti, te dirija a shalom. 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 Amém. Shabbat shalom. Shabbat shalom a todos, que o eterno Shabbat shalom. Deus vos guarde. Shalom. Amém. Shabbat shalom.